Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Já estamos pertinho do Natal, mas o Senhor nos dá sempre a oportunidade de nos preparar melhor para viver esse momento tão especial para a nossa vida, porque nele experimentamos o grande mistério da nossa fé, que é a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nunca é tarde para a gente preparar bem o coração para viver o Natal. Então, eu convido você a percorrer comigo essa reflexão de hoje, ouvindo o Evangelho, e toda a reflexão. Acompanhe até o final para que você possa acolher essa palavra santa de Deus e nós possamos fazer uma experiência de verdade, de amor com o Senhor. Nós acompanhemos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 1, 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza nós podemos estar assim próximos, à celebração do Santo Natal e acompanhados pelo testemunho tão bonito de João Batista, que, como o evangelho que nós acabamos de ouvir, nasce. Completa-se o tempo da gravidez de Isabel e ela dá à luz a um filho. E é João Batista. E algo muito interessante que aparece logo depois de falar sobre o nascimento de João, ainda dando continuidade a esta fala sobre o nascimento, nós vamos ouvir dizer que os vizinhos e os parentes de Isabel, eles ficaram sabendo de como Deus foi misericordioso para com Isabel e se alegraram com ela. É muito bonito a gente ouvir isso. O povo que testemunha a misericórdia de Deus sobre essa mulher. A gente lembra, ela era uma mulher que, na sociedade na qual ela vivia, era considerada uma mulher amaldiçoada, porque era uma mulher estéril, não teve filhos, e naquela sociedade elas eram consideradas, as mulheres que assim estavam nessa condição, eram consideradas como estéreis, porque para o povo judeu dar à luz participar de uma forma especial desta ação criadora de Deus, haja vista que lá no livro do Gênesis, Deus vai dizer para que o homem e a mulher eles se unam e sejam fecundos. Então, a esterilidade era considerada por este povo como uma grande maldição. Se Deus deu a bênção de fecundidade para a mulher e o homem, o contrário disso seria compreendido como uma ação não de Deus, como a ausência desta ação de Deus que abençoa, que concede essa graça da fecundidade. Então, Isabel, ela recebe esta graça de Deus de ser restabelecida na sua condição social, não como uma mulher amaldiçoada, mas como uma mulher agora abençoada, abençoada com a gravidez. E aí nós podemos pensar que no nosso tempo tantas experiências assim também são vistas, Ainda hoje, tantas pessoas, elas amaldiçoam umas às outras por conta de uma condição de vida, de um modo de ser e de estar no mundo. E nós somos chamados a ter o cuidado para que não hajamos assim, para que as nossas ações, elas não sejam feitas nesta condição, neste segmento. Deus é misericordioso para com Isabel, porque ele olhou para a sua velhice, para a sua esterilidade, e ele concedeu a este casal
Isabel e Zacarias a graça de gerarem um filho. E Deus é misericordioso não só para com Isabel, mas é misericordioso para com a humanidade toda, porque João Batista, o filho de Isabel e Zacarias, ele vem com uma missão, que é aquela de preparar o coração, os caminhos para a vinda de Jesus Cristo. Então, Deus é misericordioso para com Isabel, mas é misericordioso para com a humanidade toda, ao preparar essa humanidade por meio de João Batista, aquele que é sinal da misericórdia de Deus. Ele prepara, os caminhos que Ele mesmo, Deus, vai traçar, vai percorrer. Ele utiliza, pede a ajuda de João para que possa fazer esta preparação. E fala o texto que, vendo Deus fazer a sua misericórdia na vida de Isabel, os seus vizinhos e parentes se alegraram com ela. Que bonito a gente ouvir isso. Tantas vezes nós carecemos, deste alegrar-se com o outro, comemorar a vitória do outro. Muitas vezes não encontra espaço nem tempo na nossa vida. E às vezes a gente pode ir cultivando no coração uma atitude muito egoísta, essa de não cultivar ou de não comemorar a vitória que o outro tem. O povo daquele tempo, aqueles que estavam próximos a Isabel, se alegraram porque ela teve um filho. Se alegraram com sua alegria. Muito bonito a gente ouvir isto, E aí vem a questão do nome, da criança, porque perguntam quando vão apresentá-lo no templo qual vai ser o nome da criança. E Isabel, ao falar que é João, é questionada. Não existe este nome na tua família, Não existe esta descendência deste nome. E nesse momento em que há uma certa dificuldade de aceitar aquilo que Isabel está dizendo, eis que é dada a Zacarias uma tábua, ele escreve o nome de João. E no momento em que ele escreve o nome de João, ele então abre a sua boca. Ele estava mudo, porque ele não acreditou, na promessa do anjo, não acreditou naquilo que o anjo estava falando. Ele perdeu a possibilidade de falar por não acreditar naquilo que o anjo falou. Agora, ele abre os lábios, e é interessante que ele abre os lábios na hora que ele escreve o nome de João na tabuinha. Por quê? Porque nesta hora que ele escreve o nome de João, ele realmente acredita na realização daquela promessa que lhe havia feito, havia sido feita. Então, esse é o selar desta fidelidade, desta fé que vai sendo gestada, assim como assim como João é gestado no ventre de Isabel durante 9 meses, a fé de Zacarias precisou ser regestada, gestada novamente. Então, esses 9 meses de gestação de Isabel foram certamente também 9 meses de gestação de uma fé que deve ser constantemente renovada, esta fé renovada, sim, no coração de Zacarias. Que bonito este nosso simbolismo, este simbolismo todo que envolve, a vida deste grande santo, deste grande profeta que é João Batista. E os nomes de João Batista e Zacarias estão muito ligados a esse fato. O nome Zacarias significa lembrar, Então, ele lembra para a humanidade toda o amor de Deus, que não passa nunca e que vem nos visitar e que tem as suas portas abertas para essa visitação naquele que assume a missão de preparar os caminhos do Senhor. Então, nós somos chamados a entrar em sintonia cada vez maior com esta graça. E aí, nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a fazer então esta experiência de acolher a João Batista que vem, e vem com um projeto de vida, que é de preparar os corações para acolher a plenitude da revelação que se dá justamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que nós possamos gestar também sempre mais a nossa fé, que nós possamos rever os caminhos, que possamos reafirmar cada vez mais
a fé em Jesus Cristo a partir da sua palavra e não a partir de ideologias, não a partir de imagens que a gente vai colocando na cabeça, porque às vezes a gente corre o risco de ter uma fé que não é aquela que foi ensinada por Jesus, mas é uma que a gente foi fazendo durante a vida. Então é preciso, como Zacarias, nós nos deixemos ser conduzidos pelo Senhor para poder experimentar a graça de gestar, de gerar a nossa fé aos pés do Evangelho e sobre o ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Zacarias, Isabel, João intercedam por nós e nos ensine a seguir cada vez mais os caminhos do Senhor, sendo misericordiosos, lembrando sempre o amor de Deus para a humanidade e nos fazendo sempre servos generosos do amor de Deus onde nós nos encontramos. Que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.